Bem-vindos a este mergulho profundo no universo do tuning automotivo. Hoje, a gente separou um monte de coisa legal para conversar. Tem artigo da Wikipédia, matéria de revista, pesquisa de mercado e até umas discussões tipo bem quentes lá do Reddit. A nossa missão aqui é entender o que é esse tal de tuning, né? Não só o visual chamativo, neon e tal. Vamos fundo na história, na cultura, nas tecnologias e, claro, no impacto econômico. E vamos dar uma olhada especial em como a cena brasileira se compara com o resto do mundo. É interessante ver como algo que começou, sei lá, em garagens, gerou esse fenômeno todo. Ok, vamos lá. Para começar, o que define o tuning, afinal? Olha, basicamente, tuning é qualquer modificação que você faz num carro para melhorar ele. Pode ser o desempenho, pode ser a aparência, ou muitas vezes os dois juntos, né? Ah, entendi. Vai desde coisas mais simples, tipo trocar as rodas, fazer uma pintura diferente, até mexer pesado na mecânica. Aí entra turbo, reprogramar a central eletrônica, a ESU, que chamam. Certo, a ESU. Isso. Escapamento esportivo, suspensão ajustável. A ideia é essa. Tirar o carro do padrãozão de fábrica, sabe? Dar a ele a identidade do dono, a pegada que a pessoa quer. Faz sentido. E a gente sempre ouve falar que a origem está lá nos hot rods americanos, anos 50. Isso confere. Mas parece que a explosão mesmo veio depois, né? Anos 90, 2000, talvez por causa daqueles filmes, tipo Velozes e Furiosos. Foi aí que o JDM dos carros japoneses virou essa febre toda. Exato, exato. Velozes e Furiosos foi um catalisador cultural gigante. Ele deu uma cara, uma estética popular, o neon, os kits de carroceria mais agressivos, as rodas enormes, para uma paixão que já existia, mas era mais de nicho, sabe? Sim, sim. E a cultura JGM, com aqueles esportivos japoneses incríveis, como Supra, Skyline, Lancer Evo, nossa, ela ganhou o mundo através do cinema. Foi impressionante. E aqui no Brasil, como foi isso? Pegou forte também nos anos 90, né? Logo que o mercado abriu para os importados, e claro, com o impacto desses filmes que você falou, isso deve ter criado um mercado paralelo de peças, o aftermarket, bem grande por aqui. Pegou muito forte. E foi aí que apareceu aquele termo meio polêmico, o tuning. Essa coisa de achar exagerado é algo bem nosso. O termo tuning é bem brasileiro, sim, e reflete um pouco essa tensão, né, entre a personalização, que é a essência do tuning, e o que parte da sociedade vê como, sei lá, exagero ou mau gosto. Mas, por outro lado, a criatividade do faça você mesmo, o famoso DIY, é uma marca muito forte aqui. Ah, o DIY? Muitas vezes nasce da necessidade mesmo, né, de adaptar as coisas com o que se tem, com a grana que dá. Isso acabou criando uma cena bem particular no Brasil, muito criativa. Legal. E falando nessas modificações, o que a gente mais vê por aí hoje? Além das rodas e pinturas que você já mencionou, o que está na moda? Olha, na parte estética, o envelopamento, os wraps, são super populares. Tem de tudo quanto é cor, textura, iluminação LED também, tanto dentro quanto fora do carro, bem personalizada. Kits aerodinâmicos, que mudam o visual e, em teoria, ajudam na performance. E as rodas. Nossa, as rodas são um capítulo à parte. Imagino. Vão do básico esportivo até uns estilos bem chamativos como o dub. Para você ter uma ideia, as fontes que a gente viu falam que, em alguns casos, para SUVs de luxo, um jogo de rodas pode chegar a custar 120 mil reais. O quê? 120 mil reais só nas rodas? Caramba! Pois é, mostra que tem um lado bem high-end nesse mercado também, né? Com certeza. E na parte de performance? O que mais mexe com a galera? O que o pessoal busca? Aí o turbo ainda é rei, sabe? Dependendo do projeto, claro, mas pode dar um salto de potência de 15%, 20%. É bastante coisa. Sim. O remapeamento da ECU, que é ajustar os parâmetros eletrônicos do motor, geralmente dá ganhos menores. Talvez uns 2%, 3%, mas melhora muito a resposta do acelerador. O jeito que o carro entrega a potência. Entendi. Mais agilidade. Exato. Aí tem os downpipes, que é trocar uma parte do escapamento logo depois do turbo para melhorar o fluxo dos gases e mudar o ronco do motor, claro. E não dá para esquecer das suspensões rebaixadas, que mudam o visual e a dinâmica, e dos sistemas de som super potentes, que muitas vezes viram a atração principal nos eventos. E essa criatividade não para na oficina, né?
Tem também o tal do Virtual Tuning, que a gente ouviu falar. Sim, sim, é bem interessante. Designers usam softwares para simular as modificações, para testar ideias, sabe? Muitas vezes serve como inspiração ou até como um projeto inicial antes de sair comprando as peças e gastando dinheiro. Faz parte da cultura. Que legal isso. E falando em cultura, a comunidade é tudo nesse meio. Os eventos são fundamentais. Tem o Tuning Show Brasil, encontros regionais importantes como Santa Catarina Custom Show e as referências internacionais gigantes, né? O SEMA nos Estados Unidos e o Tokyo Auto Salon no Japão. São nesses lugares que as tendências aparecem. E online também, imagino. Online, a comunidade é fortíssima. Fóruns, grupos em redes sociais, o Reddit mesmo, que a gente citou, tem discussões super acaloradas sobre o que é ou não é tuning, sobre as melhores peças, os melhores projetos. Interessante. E olhando para o futuro, o que as fontes estão apontando? O tuning vai ficar mais ecológico ou mais tecnológico? Para onde vai isso? Olha, parece que vai para as duas direções ao mesmo tempo. O ecotuning tá ganhando espaço, sim. Tem uma galera focando em otimizar o consumo de combustível, usar materiais mais sustentáveis. Tem até gente fazendo conversão para elétrico. É uma tentativa de equilibrar a paixão pela performance com uma consciência ambiental maior. Ao mesmo tempo, a tecnologia está avançando muito rápido. Inteligência artificial, que promete fazer ajustes dinâmicos de performance, personalização cada vez mais digital, com interfaces dentro do carro, iluminação toda programável. Mas, claro, tem sempre a questão da regulamentação, né? Garantir que tudo isso seja feito com segurança e dentro da lei. Isso varia muito de país para país. Especialmente em países como o Brasil e Índia. Com certeza. É um mercado global em expansão. E o Brasil tem um papel bem relevante nisso, com empresas que se destacam internacionalmente. A Gaúcha Fueltech é um exemplo fantástico disso. Ah, sim. A Fueltech. Eles produzem ECUs, as centrais eletrônicas, de altíssima performance que são usadas no mundo todo, inclusive em categorias de corrida super competitivas. É incrível mesmo o caso da Fueltech na Stock Car Pro Series, né? Li que em 2025 a categoria adotou o SUVs Turbo com tecnologia 5G e as ECUs deles. Isso mostra uma sinergia muito forte entre a personalização, a alta performance e a capacidade da nossa indústria nacional. É bem legal ver isso. Exatamente, mostra uma maturidade do setor aqui. Mas, como diz o ditado, nem tudo são flores, né? É verdade. Ainda existe um certo estigma social ligado ao tuning, como a gente falou, e o custo pode ser um fator limitante bem grande. A gente achou uma discussão lá no Reddit que ilustra isso perfeitamente. Alguém comentou que para tunar um carro top, tipo um Lancer Revolution, a pessoa precisaria, ganhar uns 20k limpo por mês. Uau! 20 mil por mês. Para tunar o carro. É um choque de realidade, né? Isso levanta uma questão importante sobre acessibilidade. Até onde a paixão consegue ir quando bate de frente com a grana? Exatamente. É a paixão versus o bolso. Então, juntando tudo isso, o que a gente pode concluir? O que tudo isso significa? Acho que significa que o tuning evoluiu muito. Deixou de ser só um nicho meio underground, sabe? Para se tornar um fenômeno bem complexo que mistura cultura, tecnologia, identidade pessoal e negócios também. E negócios, claro, é sobre criatividade, busca por performance, mas hoje também é sobre inovação, sobre se adaptar às novas tendências, como a sustentabilidade e o mundo digital. E a cena brasileira, com suas características próprias e exemplos de sucesso como a Fueltech, mostra que a gente está nesse jogo, né? Com relevância e dinamismo. Sim, sem dúvida. O ponto central talvez seja essa capacidade de adaptação, essa ponte que se cria entre a paixão da pessoa, do indivíduo e a indústria mais formal. Isso sinaliza uma maturidade bem interessante do setor aqui no Brasil. Legal. E fica a reflexão, né? Pensando lá na frente, com essa onda de carros elétricos e autônomos que está vindo com tudo, como será o futuro da personalização automotiva? Será que o desejo de mexer na mecânica, de sentir o motor roncando diferente, vai dar lugar só para customização de software, de interface, de luzinha piscando? Ou será que essa necessidade humana de colocar a nossa marca, a nossa individualidade nas máquinas vai acabar encontrando caminhos totalmente novos e inesperados? Fica aí para a gente pensar.